Olá, queridas consciências! Seguindo aqui com mais uma lição do livro Um Curso em Milagres, a lição 328. Vamos lá então? O que essa lição diz? Eu escolho o segundo lugar para ganhar o primeiro. Interessante. Vamos lá. O que parece ser o segundo lugar é o primeiro, pois todas as coisas que percebemos estão de cabeça para baixo até escutarmos a voz de Deus. Parece que só ganharemos autonomia lutando para sermos separados e que a nossa independência do resto da criação de Deus é o caminho no qual a salvação é obtida. Não é exatamente isso que tem acontecido desde que a gente é gente neste planeta? Uma luta por uma independência que nos coloca em um lugar de separação, aonde a gente rotula as coisas. Então, a gente vê muita gente lutando. Eu estou lutando pela escravidão, eu estou lutando pelo racismo, eu estou lutando pela paz. Como se lutasse pela paz? Não existe. Como é que eu vou lutar? Criar uma luta para obter paz? É impossível. Existem tantas lutas. Eu estou lutando pelo homossexualismo, eu estou lutando para defender isso, eu estou lutando para defender aquilo. Isso tudo demonstra a loucura da mente que nós estamos vivenciando aqui neste momento. Ou seja, essa é a realidade de cabeça para baixo que a lição está falando aqui. Então, enquanto a gente não escutar a voz de Deus, a gente vai permanecer em um mundo de cabeça para baixo, achando que a gente precisa defender uma independência que é ilusória na nossa mente. E a gente vai sempre achar um motivo para lutar contra alguma coisa ou a favor de alguma coisa, sempre defendendo a separação, sempre defendendo que isso é diferente daquilo, isso é melhor do que aquilo outro. Não é assim que acontece? Então, imagina que tem pessoas que dizem que a escravidão acabou porque houve uma luta lá no passado, quando na verdade existem hoje muito mais formas de escravidão do que existia no passado. E as pessoas continuam lutando por essa independência. A mesma coisa, os direitos das mulheres, né? Há tanto tempo se luta pelos direitos das mulheres que cada vez mais existem situações acontecendo para se diferenciar ou se separar, ou seja, a luta continua. Talvez muda o título da luta, mas a luta continua. Talvez muda o rótulo da luta, mas a luta continua. Então, este mundo de cabeça para baixo é porque existe um processo mental acontecendo que vai de contra todo o processo da criação, que é a unicidade do ser. Então, aqui individualmente, em cada um, neste corpo físico, né, que nós estamos vivendo essa experiência separado, pela vontade de Deus, esta separação seria apenas da individualidade do corpo para vivenciar as experiências. Mas isso, dentro dessa separação física do corpo, não existe a necessidade de criar esses rótulos de bom, de ruim, de preto, de branco, amarelo, rico, pobre. Não era para ser assim. Então, não é a vontade de Deus que este caos, né, essa mente distorcida acontecesse ou se experimentasse dessa forma. Por quê? Porque causa dor, porque causa sofrimento, porque causa conflito, porque causa guerra, porque causa doença, porque causa tristeza, porque causa fome, porque causa tantas coisas
que é o que a gente vê. E não precisa nem ligar a TV, né? A gente vê, às vezes andando na rua, a gente vê essa separação. A gente vê este mundo de cabeça para baixo, a gente vivencia isso. Por quê? Porque existe uma doença na nossa mente que é esta ideia de que tudo está separado, quando na verdade, pela vontade de Deus, tudo estaria unificado. Todos teriam o mesmo pensamento com a relação do que quem somos e do que estamos fazendo aqui, que era este processo de vivenciar essa experiência sempre com o foco no caminho que é a presença do superior, ou seja, da nossa consciência superior, é desenvolver essa consciência superior aqui na Terra, para viver esse estado de felicidade e plenitude que essa Terra poderia experimentar. Então, hoje nós estamos aqui vivenciando esse processo de expiação, todo mundo esqueceu quem é, a gente chegou aqui, alguns vieram das estrelas, outros foram fabricados aqui mesmo, que são os humanos adâmicos, né, da raça adâmica, que são os humanos originais aqui, mas a essência, seja do humano, seja aquele que veio das estrelas, a essência é a mesma. Foi a preparação de Deus, foi essa criação de Deus. O que acontece aqui? Para muitas pessoas, esse entendimento parece loucura. Eu acredito, e eu já ouvi também muitas pessoas dizerem assim, é impossível viver em paz no mundo em guerra. Só que essa paz, ela nasce de um entendimento muito profundo de quem nós somos. Então, a nossa busca não seria por direitos, por igualdade, por minimizar a dor do outro, mas principalmente por nos encontrar neste lugar de perfeita paz. Porque através da nossa cura, da cura da nossa mente, a gente também cura a mente do outro. Isso é fato, isso é fato. Então, quando a gente olha para o outro ou para o mundo, para a discórdia, para tudo isso que está de cabeça para baixo, é nós que estamos de cabeça para baixo, é nós que não conseguimos ainda entrar nesse lugar onde a gente tire da nossa mente que um é melhor do que o outro, ou que a paz deveria existir desse ou daquele modo, porque a gente cria um rótulo sobre como deveria ser. Então a gente vai criando rótulos do que seria o melhor. E aí vem as guerras, os conflitos, porque a gente criou um rótulo que a gente acha que daquele jeito, fazendo aquela guerra, fazendo aquele protesto, destruindo de repente alguma coisa, a gente alcance um resultado e este resultado vai ser a solução. E não funciona assim. E sabe por que não funciona assim? Porque se funcionasse dessa forma, já não haveria mais guerras e conflitos neste planeta. Já não haveria nenhuma diferença mais neste planeta. Porque as lutas são lutas centenárias. Ou seja, já está mais do que provado que lutar por alguma coisa não é a solução. Muito pelo contrário, é a ilusão de que através de uma luta, através de um conflito, a gente consiga obter algum resultado que preencha essa falta de Deus dentro de cada um. É interessante essa discussão e também é uma discussão muito delicada para a gente fazer, mas é o meu ponto de vista, através do meu entendimento aqui desta lição. E continuando, a lição ela diz: no entanto, tudo o que achamos é a doença, o sofrimento, a perda, a morte. Não é essa a vontade do nosso Pai para nós, e não há uma segunda vontade. Unir-nos à sua é achar a nossa. E uma vez que a nossa vontade é a sua, é a Ele que devemos ir para reconhecer a nossa vontade.
Então, imagina uma situação aonde, diante de uma decisão de iniciar um conflito, seja por qual razão for, não importa a razão, conflito é conflito, antes daquele grupo de pessoas iniciar um conflito, se todos eles parassem ali 10 minutos, 15 minutinhos e meditassem e perguntassem com toda a sua sinceridade: Pai, qual é a sua vontade diante desta situação? Será que Deus diria: olha, começa aí um conflito, começa aí uma guerra, mata, coloca fogo, destrói? Ele não faria isso, porque não é a vontade dele. E é a mesma coisa na nossa vida. Quantas vezes a gente, pelo ego, a gente vai lá e começa uma discussão, uma briga entre família, entre marido, esposa, esposa, marido, entre filhos, entre amigos. Se a gente parasse um pouquinho ali, desse um passo para trás e fechasse os olhos e perguntasse: Senhor, nesta situação aqui, qual é a sua vontade? Deus, o Espírito, o nosso eu superior, ele jamais iria dizer: começa uma briga, começa uma discussão, xinga, fala alto. Ele jamais, porque essa nunca será a vontade de uma consciência que é puro amor, que é pura benevolência. Então, é isso que a gente precisa meditar aqui nesta lição. E aqui no finalzinho da lição tem aquela oração, que é uma oração que eu até indico aqui que seja feita sim, né? De coração. É uma intenção que a gente coloca aqui, que ela diz: não há outra vontade senão a tua, e eu estou contente, porque nada do que eu imagino contradiz o que queres que eu seja. É tua vontade que eu esteja totalmente a salvo e eternamente em paz e com felicidade. Eu compartilho essa vontade que tu, meu Pai, me deste como parte de mim. Olha, vou falar uma coisa. Se todos nós acreditássemos que a única vontade de Deus é que a gente seja feliz e viva em paz, e se a gente se permitisse que Ele nos conduza para essa felicidade, para essa paz, gente, a gente viveria um paraíso. Entende? Então aqui, olha quanto caminho, né? Quanto a gente ainda precisa percorrer nesse processo evolutivo para entender que só existe uma vontade, que a gente deve ouvir essa vontade, que a gente deve buscar essa vontade, que a gente deve perceber essa vontade, que a gente deve sentir essa vontade. E de que forma a gente pode fazer isso? Aumentar os nossos momentos de conexão com a nossa essência, quebrar hábitos que não contribuem, comportamentos que não contribuem, experimentar mais a vida a partir do coração, ouvir mais o coração, selecionar aquilo que a gente vai ouvir no dia a dia, o que a gente vai assistir no dia a dia, o que a gente vai falar no dia a dia e até mesmo o que a gente vai pensar no dia a dia. Então, poder passar a viver através desse lugar começa por, primeiro, a gente acreditar que somos merecedores e que isso é possível, ou seja, não duvidar de que seja possível viver em plena felicidade e paz enquanto aqui neste planeta que está de cabeça para baixo, ok? Primeiro acreditar e ter fé e depois fazer as mudanças necessárias. Então exige da nossa parte ação, comprometimento. Se a gente não quer, se a gente prefere viver no mundo de cabeça para baixo, tá tudo certo. O nosso tempo de evoluir talvez não seja agora, a gente tem que ralar mais um pouquinho. E é uma escolha, a gente pode escolher isso. Ou a gente pode começar a escolher de uma forma diferente. Pequenos hábitos, todos os dias, trazem para a nossa vida grandes transformações.
Então a gente vai admitindo que nós estamos aprendendo ainda, nós estamos aprendendo a ser, nós estamos aprendendo a se experimentar, nós estamos aprendendo a nos conectar com uma força maior. Então é um aprendizado. Se a gente se permitir a fazer pequenas mudanças, a gente consegue transformar muitas coisas na nossa vida nesse processo de caminhar, nesse processo de evolução. Mas necessita de ação. E aí eu te pergunto, qual é a sua ação de hoje? O que você pode fazer hoje para se permitir vivenciar em um lugar onde você possa construir dentro de você esse estado de felicidade e paz? E como que você pode também permitir ser conduzido mais vezes diante das situações da sua vida? Espero que você tenha gostado dessa lição. Deixe o seu comentário, deixe o seu curtir aqui nesse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E eu te espero no próximo vídeo. Um grande beijo!